que o promotor faça o aditamento da denúncia. Deu para entender isso? É um pouco difícil, não é? Ou é fácil? É só vocês lembrarem o seguinte: mutatio libelli é quando a circunstância está implicitamente ou expressamente na denúncia. E o juiz não precisa pedir para que seja feito o aditamento. A emendatio libelli, né, já é diferente. Eu não tenho uma circunstância implícita, não tenho uma circunstância expressa, eu tenho que pedir para que o promotor faça o aditamento. Mutatio libelli com aditamento. Caso o juiz verifique diante da prova, né, depois da instrução, que deve aplicar a pena mais grave do que a resultante da imputação, não contida expressa ou implicitamente, essa é que é a chave da questão. Se a circunstância não estiver contida expressa ou implicitamente na denúncia, o procedimento previsto é aquele que eu disse. Ele vai chamar o promotor e dizer: seu promotor, tem que aditar isso aí, bicho. Você não aditou. Tem que aditar. Porque você não mencionou que ele usou de violência ou grave ameaça. Não mencionou que ele estava armado. Você acusou por um sequestro e cárcere privado, mas na instrução se provou que o cara queria o resgate, queria o dinheiro. Não era sequestro e cárcere privado, era extorsão mediante sequestro. Totalmente diferente. Extorsão mediante sequestro é crime hediondo. Então, nessa hipótese, a circunstância elementar vislumbrada pelo juiz, e é o juiz que vai descobrir isso, né, indica a ocorrência de um crime mais grave do que o descrito na exordial. Por exemplo, entende o juiz que se trata de um roubo e não de um furto, por ter surgido a prova da ameaça. Então, no exemplo que nós estamos dando desde o início da aula, o elemento de uma moto, um capacete preto, com um compasso atrás, abordam uma moça e tiram a sua bolsa. Se ele simplesmente passar e levar a bolsa da moça, furto. Mas se ele apontou a arma, se ele usou de violência ou grave ameaça contra a moça, não é furto, é roubo. Se ele usou revólver, pior ainda, roubo. O juiz verificou isso, disse: seu promotor, o senhor tem que aditar aqui. O senhor não mencionou a arma. O senhor não mencionou a violência, não mencionou a grave ameaça. Então, por favor, adite, porque eu quero condená-lo por roubo e não por furto. Ou então ele pode dizer: não, o doutor promotor, o senhor já mencionou implicitamente, aí o senhor errou lá embaixo na capitulação, botou 155, mas aqui em cima o senhor está narrando na denúncia que teve violência ou grave ameaça. Então o senhor não precisa aditar. A perícia, né, para fazer o laudo, né? Não sei se era isso ou ainda não tinha chegado. Aí o promotor falou: denuncia logo a ameaça. Porque ele bateu, né? O conselheiro bateu na esposa e não tinha o laudo para provar a materialidade, né? Mas ele ameaçou ela, no caso. Eu citei lá. A pergunta é: eu tive uma ameaça, tive um crime de ameaça e um crime de violência, uma lesão corporal no âmbito doméstico, né? Eu não tenho a prova da lesão corporal, tá? Mas eu tenho a prova da ameaça. Eu posso denunciar por ameaça e depois eu aditar como lesão corporal? Depois que chegar o laudo? Posso. Eu faria da seguinte forma: eu denunciaria por ameaça e por lesão corporal e mandaria requisitar o laudo da materialidade. Pronto, está resolvido. Geralmente, mas aí também, olha só, tu pode denunciar por ameaça e lesão corporal e pedir para que a ausência de laudo seja suprida pelo depoimento de duas testemunhas, que é o que a gente chama de exame de corpo de delito indireto. Beleza? Alright, boys. Let's come back. Vamos voltar para cá. Ministério Público, na emendatio libelli, né?
com o aditamento. Então, nós já vimos que o Ministério Público é chamado a emendar a denúncia. E se fosse ação penal privada, o particular seria chamado a emendar a queixa. Exemplo 2, quando se trata de extorsão mediante sequestro e não de sequestro e cárcere privado, pois ficou provado na instrução que o réu queria o resgate. Ora, se o promotor denunciou por sequestro e cárcere privado, e durante a instrução se prova que houve o pedido do resgate, não é sequestro e cárcere privado, é extorsão mediante sequestro. Então o juiz vai chamar o promotor e vai dizer: ó, seu promotor, por favor, adite aqui a denúncia, que não é sequestro e cárcere privado, é extorsão mediante sequestro. Só estamos saindo de um crime de grave potencial ofensivo para um crime de gravíssimo potencial ofensivo. Hediondo, que a extorsão mediante sequestro é um crime hediondo. Então, há necessidade de aditamento da denúncia. Continuando, vamos falar agora da classificação, né? As sentenças se classificam em condenatórias e absolutórias. A sentença é condenatória quando ela julga procedente a acusação. Quando o juiz considera aprovada a autoria e materialidade do crime. E o CPP orienta o juiz dizendo que ele deve fazer ou proferir a sentença condenatória. Nós já devemos ter mencionado para vocês. Ele vai mencionar o regime inicial de cumprimento de pena, ele vai mencionar se aquela pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva de direito, ele vai mencionar se o acusado tem direito à detração, ele vai mencionar qual vai ser a possibilidade dele ser beneficiado por um SUSI, enfim, ele tem que seguir uma série de sequências. Ele deve mencionar a primeira fase da aplicação da pena, que são as circunstâncias judiciais, a segunda fase, que são as agravantes e atenuantes, a terceira fase, que são as causas de aumento e diminuição, tá? Então, o CPP orienta o juiz sobre o que ele deve fazer. Quando a sentença é absolutória, é aquela que julga improcedente a acusação e ocorre nas hipóteses mencionadas no CPP. Então, posso ter uma sentença absolutória por vários motivos, porque a pessoa praticou o fato em uma excludente de ilicitude, como a legítima defesa, uma excludente de culpabilidade, como erro de proibição. Eu posso ter a sentença absolutória por várias situações, tá? Simplesmente porque não ficou provada a autoria, não ficou provado que aquela pessoa concorreu para aquele crime. Quais os efeitos, professor Franklin, da sentença absolutória? O primeiro efeito, lógico, se ele foi absolvido e estiver preso, ele vai ser solto, é a soltura do réu. O segundo efeito seria a cessação das penas acessórias provisoriamente aplicadas. Todavia, o dispositivo não existe mais, sentido porque ele é inaplicável aos crimes, já que não existem mais penas acessórias. Mas esse dispositivo aqui hoje serve para as medidas cautelares. Quando a gente vê prisões, medidas cautelares e liberdade provisória com ou sem fiança, a gente entende que aquela pessoa, quando ele é absolvido, não subsiste mais as medidas cautelares. Se ele estiver sob monitoração eletrônica, ele não vai mais ficar. Se ele estiver sob prisão domiciliar, ele não vai mais ficar. Se ele estiver com aquela obrigação de comparecer ao juízo mensalmente para informar suas atividades, ele não vai mais cumprir. Se ele estiver obrigado a não se ausentar do seu domicílio, ele não vai mais cumprir. Ou seja, não subsistem mais as penas acessórias, mas subsiste o efeito da sentença absolutória de não mais serem mantidas aquelas medidas cautelares para o acusado. Efeitos da sentença absolutória: aplicação de medida de segurança em caso de absolvição imprópria em que se reconheça a inimputabilidade do réu. Lógico. Se ao final ele for absolvido
porque ele é inimputável, não tem condições de entender o caráter ilícito do fato, eu vou aplicar uma medida de segurança nele. A pessoa que é inimputável não vai cumprir pena privativa de liberdade. Ele vai aplicar, o juiz vai aplicar uma medida de segurança privativa, né, detentiva, que a gente chama, que é a internação, se o crime por ele praticado for punido com reclusão, e vai aplicar uma medida aberta, em regime de livre trânsito, que é a medida de segurança de tratamento ambulatorial, quando o crime por ele praticado for um crime punido com detenção. Então, se o crime praticado for punido com reclusão, medida de segurança de internação. Se o crime for praticado por medida de a pena for de detenção, a medida de segurança será tratamento ambulatorial. Levantamento da medida securatória consistente no sequestro da hipoteca legal. Ora, se ele foi absolvido, ele estava com os bens sequestrados para indenizar o Estado pelo crime praticado, e ele foi absolvido, se levanta a medida securatória do sequestro da hipoteca legal, lógico. Não tem sentido os bens dele continuarem sequestrados. E também um efeito da sentença absolutória é o impedimento de arguição de exceção de verdade nos crimes contra a honra. Se eu provei que eu sou inocente, alguém pode me acusar daquele crime, tendo eu sido absolvido? Não. Beleza? E quais os efeitos da sentença absolutória ainda? Restituição da fiança. Eu paguei fiança para responder o processo em liberdade. Fui absolvido. A fiança tem que me ser restituída. Produção de efeitos no direito civil com a reparação do dano. Alguém me perguntou aqui nessa turma, professor Franklin, e se a pessoa tiver ficado preso ilegalmente? E no final ele é absolvido, ficou preso aí 1 ano. Ora, aquela pessoa que ficou presa ilegalmente vai pedir uma indenização do Estado. Eu não posso ficar preso, depois ser absolvido e fica por isso mesmo. Porque gera para o Estado a reparação do dano da prisão ilegal. Agora vamos falar dos efeitos da sentença condenatória. São previstos no CPP. Em primeiro lugar, a condenação, o ato pelo qual o juiz impõe uma pena ao sujeito ativo de um delito. Essa pena pode ser privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. E a pena imposta é o efeito principal. O principal efeito da condenação é a aplicação da pena. Mas ela é o efeito principal, mas não é o único. Porque eu tenho outros efeitos, outras consequências da sentença penal condenatória, porque ela produz outros efeitos de natureza penal, que são os efeitos penais secundários, e ela produz efeitos extrapenais, efeitos civis e administrativos. Exemplificando, para você entender, efeito penal principal é a aplicação da pena, certo? Posso ter outros efeitos secundários? Tenho, mas eu não vou deixar você curioso. Só vou falar nos efeitos secundários na próxima aula. Vamos com calma. Vamos aqui falar primeiro do efeito principal, que é a pena, e os efeitos, o que seriam os efeitos civis? Uma pessoa que matou outra tem um efeito civil de reparar o dano à família da vítima. Você pegou seu namorado com outra, lá na doca de Souza Franco, desgraçado, comendo um sanduíche no drive-thru do McDonald's. Você, com aquela raiva, pega uma pedra e quebra a vidraça do carro dele. Condenada por dano, além da eventual pena que você pode sofrer pelo dano doloso, você também será obrigada a indenizar o namorado. Você quebrou o carro dele, ele vai te mover uma ação civil, né, com a sentença condenatória do dano, ele já pode mover execução para que tu pagues o vidro. A senhora quebrou o vidro do seu namorado? Bom, aí você já não... Aí você, se você matar o seu namorado, evidentemente,
E você será obrigado, pior ainda, será a reparação do dano para a família da vítima, né? Evidentemente. A senhora também pensou em matar o seu namorado? A senhora não quebraria. É uma moça comportada, ela não quebraria, evidentemente, ela viraria, né? Ainda diria assim, homem é como bolacha, em todo canto se acha. Bom, os efeitos civis é a reparação do dano. Quais são os efeitos administrativos da condenação? Ora, um funcionário público que dirigindo embriagado venha matar uma pessoa, além do efeito penal, ele pode sofrer uma pena, do efeito civil dele ter que indenizar a família da vítima, ele tem um efeito administrativo. Qual é o efeito administrativo? Ele pode sofrer uma pena de demissão a bem do serviço público. Beleza? Pura? Entendido os efeitos penais, civis e administrativos, vamos prosseguir. Efeitos extrapenais da condenação. Perigo. Os efeitos extrapenais da condenação se dividem em genéricos e específicos. Os genéricos, como o próprio nome diz, não precisam de declaração expressa na sentença. E o primeiro efeito é tornar certa a obrigação de indenizar. Você matou o teu namorado, você tem que indenizar a família da vítima. Você quebrou o vidro dele, porque pegou ele com outra, você tem que indenizar. Você lesionou uma pessoa numa briga, foi lá pro Lapinha do Outeiro, brigou, lesionou, tem que indenizar. Né? Tem que indenizar. Beleza? Então, tornar certa obrigação de indenizar. A condenação penal... Vamos voltar aqui, né? A condenação penal, a partir do momento em que se torna irrecorrível, faz coisa julgada nocível para fins de reparação do dano. Tem a natureza de título executório, permitindo ao ofendido reclamar indenização civil, sem que o condenado possa discutir a existência do crime ou sua responsabilidade por ele. Celso Delmanto. O que significa isso? O que o Celso Delmanto está dizendo é o seguinte: professor Franklin, se a pessoa for condenada, eu preciso mover uma ação civil de reparação do dano? Não. A própria sentença penal condenatória, que reconhece a culpabilidade da pessoa, serve como título executivo no cível. Você pega aquele título executivo, vai para o cível e executa aquela sentença, já na fase de execução. Porque o processo de conhecimento para provar a culpabilidade já foi feito todo na instrução processual penal. Então eu não preciso mover uma ação de reparação do dano no cível, uma ação ordinária, porque a parte instrutória de prova da culpabilidade já foi feita todo no processo penal. Então eu só vou executar esse título no cível. Efeitos da condenação. Confisco é o segundo efeito genérico da condenação. Qual é o confisco? É a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado do terceiro de boa-fé, de determinados instrumentos do produto do crime. Não abrange a contravenção. Então, lógico, traficante que adquiriu casas, fazendas, carros, aviões, apartamentos, lanchas com o dinheiro do tráfico, na hora em que se prova que um bem, instrumentos ou produto do crime, ele pode ter esses bens confiscados em favor da União. Vai para o FUNPEN e o fundo penitenciário, o FUNPEN, ele arrecada esse valor e esse valor deve ser revertido para a construção de penitenciárias, tá? Então, toda pessoa que tem determinados instrumentos ou produtos do crime reconhecidos em sentença, terão esses instrumentos e produtos do crime confiscados em favor do Estado. Então, eu vou vender os apartamentos, eu vou vender a fazenda, eu vou vender as casas, eu vou vender os carros, eu vou vender o avião, juntar tudinho e mandar para o FUNPEN para construir penitenciárias federais. Na próxima aula, vamos falar de sentença e coisa julgada, parte 3.
Não percam, porque na próxima aula nós vamos falar dos efeitos específicos da condenação. E vamos discutir, afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal tem a palavra final sobre a perda do mandato eletivo ou não? Aguardem, confiem. Por enquanto, alguma dúvida, alguma pergunta, fale agora ou se calem para sempre.